Oi, voltei no vídeo de hoje, o terceiro vídeo da nossa saga Foca no TCC. A gente vai falar um pouco sobre dicas de escrita, como fazer para fazer com que o TCC flua melhor. Tem dicas de como agilizar a escrita no Word também. Tudo isso no vídeo de hoje. Lembrando que a playlist dos vídeos que já passaram falando sobre escolha de tema, onde procurar fontes e informações para escrever o TCC, dentre vários outros assuntos, está aqui abaixo no box de informações se você ainda não viu os vídeos anteriores. Então vamos lá começar com as dicas sobre escrita. Primeira coisa, desenhe um esboço do capítulo que você está se propondo a fazer. Ter um panorama geral daquilo que você quer escrever é muito importante para você não esquecer nada, nenhuma ideia que tenha vindo à sua mente e para ter uma noção de em que caminho eu tenho que seguir. A gente tem uma visão maior, uma visão mais ampla do que eu tenho que fazer. É claro que pode ser que durante a escrita você mude de rumo, mude de foco, mas isso é normal e pode acontecer. Mas ter essa estruturação inicial é muito importante para os próximos passos que você vai tomar. A próxima dica eu não usei pessoalmente, mas vi outras pessoas, amigos e colegas que usaram, então eu resolvi trazer para vocês porque acaba sendo uma possibilidade a mais, que é escrever os capítulos do TCC no Google Drive. Criar documentos separados, por exemplo, capítulo 1, 2 e 3, e escrever o TCC de fato no Google Drive. Muita gente acaba preferindo isso porque assim que você escreve, ele salva, então não tem nenhum perigo de perder tudo, e eu acho que esse é um dos medos que a gente tem quando está escrevendo TCC. Eu escrevia no Word mesmo, nunca fui muito fã do Google Drive, apesar de ter usado em outras ocasiões. Então eu escrevia no Word, salvava no computador, salvava no pendrive, e se fosse a versão final, eu ainda mandava para o meu próprio e-mail para ficar salvo lá, para ter certeza de que eu não ia perder aquele documento. Quando a gente está escrevendo TCC ou qualquer outra coisa que seja de nossa própria autoria, é normal que às vezes a gente leia e releia várias vezes e acabe passando um erro ou outro. Então, uma das coisas que eu fiz durante esse processo de TCC era escolher um dia na semana, na maioria das vezes era domingo. Eu imprimia o que eu já tinha escrito, porque eu prefiro o papel mesmo, mas você pode fazer isso na tela do computador, não tem problema. E revisava tudo que eu tinha escrito. O fato de você ter se distanciado daquilo que você escreveu durante a semana te dá uma visão diferente do texto e fica mais fácil de você identificar erros. Às vezes a gente está digitando, escreve palavra errada ou escreve a mesma palavra duas vezes, pontuação, todas essas coisas que parecem ser pequenas, mas essas pequenas revisões semanais ajudam na revisão geral no final do TCC, que a gente também vai falar sobre isso hoje. Próxima dica, atenção aos conectivos. Às vezes a gente escreve texto lá, o TCC é um texto muito longo, e o que a gente escreveu no começo acaba perdendo relação com aquilo que está vindo a seguir. Por isso os conectivos são tão importantes. Seja entretanto, mais, porém, contudo, entretanto, todavia. Eu falei entretanto duas vezes, né? Mas dá pra gente dar uma boa pesquisada na internet, assistir alguns vídeos sobre o assunto, porque os conectivos são muito importantes, principalmente na ligação de um parágrafo com outro, já que o trabalho é muito extenso e precisa estar bem amarrado, bem juntinho, para que não pareça um capítulo jogado de cada um, ou um parágrafo que não tenha nada a ver com o outro. Então essa ligação precisa ser feita. Eu nem ia colocar esse tópico aqui no vídeo de hoje, mas a Ju postou lá no Instagram, ela tá dando dicas de redação pro Enem, e eu lembrei, eu acho que se encaixa muito bem aqui no TCC também. Como eu já falei no vídeo de hoje, uma das coisas que a gente mais usa no TCC é citação. Citação da citação, citação indireta, independente do tipo de citação que você vai usar, elas precisam estar colocadas na referência bibliográfica se você citar ela durante o texto. Uma coisa que me ajudou muito a não me perder e facilitar na revisão final do texto, também quando o TCC estava finalmente pronto, era a partir do momento que eu estava escrevendo, se eu citasse alguém, eu jogava nas referências bibliográficas o nome. Mesmo que não fosse já com a formatação, do jeitinho que ela realmente, do jeito que a BNT realmente quer, eu só colocava o nome do autor e o nome do livro e depois eu terminava de formatar. Isso ajuda a você ter um controle do que você está escrevendo, dos autores que você está usando, e o melhor de tudo é que você tem um risco menor de esquecer de colocar algum autor que você citou no texto nas referências bibliográficas. Então, escreve, citou um autor, já joga nas referências bibliográficas lá embaixo. Depois você arruma as referências nas normas da ABNT. Uma coisa de cada vez. Dicas sobre formatação da ABNT. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso.
vou deixar no box de informações. Mas aqui eu vou dar a dica de 2 sites específicos que podem te ajudar nessa formatação. O primeiro deles é o mentor.co e você joga o texto lá e ele formata de acordo com as regras da ABNT. Muito útil. E o segundo é o Referências More, em que ele coloca a sua referência bibliográfica nos moldes da ABNT. Você escreve lá o nome do livro, o nome do autor, quantas páginas, o volume, e ele te dá como é? Ele te dá a referência certinha do jeito que é nos modos da ABNT. Mesmo com essas 2 ferramentas, eu acho que é indispensável o fato de revisar a ABNT antes de entregar o trabalho de fato. Mas essas 2 ferramentas agilizam muito o processo. E a próxima dica é para você não se estressar e não deixar a ansiedade tomar de conta de você. A gente tem que aceitar que TCC é uma montanha-russa, assim como a nossa vida. Tem dia que a gente está muito bem, tem dia que a gente está um pouco para baixo. Então, TCC, tem dia que a gente está com uma inspiração louca e escreve muita coisa, e tem dia que não sai nenhum parágrafo direito. E tá tudo bem. Então, aproveite muito os dias que você está inspirada para colocar a mão na massa e escrever o máximo que você puder. E nos dias que você não estiver tão inspirado assim, o que eu fazia era, ao invés de escrever ou ficar me forçando e aí eu ficava chateada porque eu não conseguia, eu ia ler bibliografia, ler documentos que eu precisava para poder colocar em outra parte do TCC, pesquisar por mais assuntos que pudessem incrementar o trabalho. Você está estudando, é uma maneira também de estar inserido no TCC, mas não escrevendo de fato. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre os dias que são super produtivos e os dias que talvez estejam mais empacados. O que a gente não pode é parar. TCC, além de ser uma montanha-russa, exige que seja uma atividade constante. Você precisa estar em contato com o TCC todos os dias, seja escrevendo, seja lendo, seja pesquisando, independente do que seja. Próxima dica é importante para você não empacar no trabalho. Não se prenda a um capítulo ou a um parágrafo ou a um tópico específico. Escreve, revisa no final da semana, manda para o seu orientador, corrige o que ele pedir, acrescenta alguma coisa, fechou o capítulo, pronto. Vai para o próximo capítulo e faz a mesma coisa. Se a gente fica tentando arrumar muito um capítulo, não, eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar isso, os outros capítulos ficam atrasados, a gente acaba perdendo muito tempo e isso é prejudicial para o trabalho como um todo. Deixa para fazer uma revisão geralzona, daquelas bem grandes mesmo, quando você terminar o trabalho. Porque a gente tem uma visão maior sobre o tema, porque você já ficou muito tempo pesquisando sobre aquilo. A sua visão no final do TCC e no começo são diferentes, então esse resumão no final do TCC é muito importante. Assim como matéria acumulada, assim como estudar para antes da prova, não deixa para a última hora. Principalmente porque quando a gente está escrevendo, a gente precisa de um esforço muito maior, suga muito mais a nossa energia do que simplesmente ler um texto e decorar aquele texto, um exemplo. Então, não deixe para a última hora, porque a pressão e a tensão do prazo chegando e você não ter concluído ainda o capítulo que você está se propondo a fazer, faz com que a gente fique mais tenso, mais ansiosa e diminua a nossa inspiração para poder escrever aquelas tantas páginas que a gente gosta nos dias que a gente está realmente inspirada para fazer aquilo. Então, faça com antecedência. Se você puder fazer uma semana, terminar uma semana antes do prazo, melhor ainda, dá tempo de você revisar, como eu já disse no vídeo de hoje. Vou dar algumas dicas do Word, tem algumas teclinhas lá que facilitam a escrita do TCC. Uma delas é quebra de página, vou deixar o print aqui do lado para vocês terem noção de onde fica, mas ela é muito importante porque quando a gente termina um capítulo, ao invés de a gente ficar dando Enter para aquilo que a gente quer ir para outra página, essa quebra de página é muito importante porque não vai te atrapalhar quando você for formatar o trabalho inteiro. Tanto na questão de numeração de página, ou espaçamento entre parágrafos, entre... Meu Deus, que calor! Espaçamento entre linhas, enfim. Então tem muita coisa para arrumar que a gente acaba deixando para o final. Existe um botão que se chama maiúscula e minúscula. Ele transforma todas as palavras que você selecionar de uma frase, de uma palavra, enfim, ou tudo em maiúscula, ou tudo em minúscula, ou colocando a primeira com letra maiúscula, a última com letra maiúscula, tem várias opções. Mas por que que isso é importante? Por exemplo, na área das referências bibliográficas, a gente escreve lá de qualquer jeito, não é? Não foi assim que eu falei?
Na hora de formatar, o nome, o último nome do autor tem que ser em maiúsculo. Ao invés de você apagar e escrever tudo de novo, só seleciona, aperta lá maiúsculo, que agiliza muito o trabalho. Ainda falando sobre referências bibliográficas, outra dica é o botão classificar. Você seleciona todas as referências bibliográficas depois que você já tiver formatado com as normas da BNT e aperta esse botão e ele vai colocar cada linha, cada referência em ordem alfabética. Você não vai precisar ficar fazendo isso manualmente. Qual começa com A, depois B, depois é qual. Então essa tecla ajuda muito na ordenação do trabalho como um todo. Última dica, busque pelo manual da ABNT da sua universidade. Lá devem ter dicas de como estruturar e formatar o TCC nas normas gerais, mas também nas normas da universidade, por exemplo. Cada universidade acaba adotando uma capa diferente. Então, busque o manual específico para seguir e garantir que tudo vai ficar certinho. Se você tiver dificuldade com a ABNT, foi um dos temas que eu mais falei no vídeo de hoje, uma outra possibilidade é buscar por pessoas que formatem. Quem me ajudou muito nesse processo foi a Tainá Pena. Ela me deu uma base, uma ajuda muito boa, principalmente no primeiro capítulo, para entender o que eu precisava arrumar, o que estava faltando no meu capítulo, enfim. Ela é licenciada pela ABNT para fazer esse tipo de revisão e é a pessoa que eu indico. Então, acho que a gente tem que saber muito de ABNT, porque não só para o TCC, para o artigo, para o resto da vida, mas se você tiver um auxílio a mais, melhor ainda. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal para os próximos. Semana que vem a gente vem com o último vídeo da nossa saga Foca no TCC com o tema de apresentações, que é o meu favorito. Se inscreve no canal e segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!